Boa noite, irmãos. Tudo bem? Um calorzinho aí, né? Mas sobreviveremos. Bom, essa noite então, né? Nós viemos aí numa sucessão de dias falando sobre a família. No primeiro dia, a Mária e a Júlia falaram um pouquinho sobre os casais, comunicação. Ontem a gente falou na palavra com o Jonatas sobre como preparar a nossa família para o final dos tempos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre criação de filhos. Alguns aqui já são pais, alguns já foram, hoje são avós, alguns ainda serão, né? E se por acaso você não tem filhos, não pretende ter, talvez você conheça alguém que você possa levar o que a gente vai conversar um pouquinho essa noite e abençoar a vida dessa pessoa. Eu separei algumas coisas para a gente conversar que eu acho que são bem importantes. E para começar, eu queria ler 2 versículos com vocês, que para mim são versículos assim muito importantes e que mostram muito aquilo que Deus tem para as nossas vidas. O primeiro deles é Salmos 127, versículo 3. Salmos 127, versículo 3. Diz assim: os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Então, como a palavra diz, filhos são presentes, né? Não sei vocês, mas eu amo ganhar presentes. Pode ser uma florzinha pega no mato, que alguém deu com carinho, né? E Deus nos presenteou com filhos. Outro versículo que também eu acho muito importante, que nós vamos estar lendo essa noite, é 1 Timóteo 5:8. Timóteo 5:8. Diz assim: porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que os que não creem. Ou seja, para Deus, uma pessoa que não crê é uma pessoa que entristece muito o coração do Senhor, por não crer em Deus, né? E aí ele fala aqui que aquele que não cuida da sua família é pior do que uma pessoa que não crê. Então, assim, é uma grande responsabilidade que nós temos nas mãos. E aí, diante disso, né, eu separei algumas coisinhas para a gente conversar. Ontem, na pregação, o Jonatas falou muito sobre como o inimigo quer destruir as famílias, né? Que o grande objetivo dele é fazer com que as famílias sejam destruídas, principalmente quando vier o final dos tempos, que é quando nós iremos nos reunir na nossa casa, com aqueles que são os nossos queridos. E a Bíblia fala que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, essa é a função dele aqui, na nossa terra. E diante de tudo isso, né, como é que a gente pode cuidar dos nossos filhos? Tem 2 cuidados que são muito importantes, que a gente vai conversar hoje. Um é a vida espiritual deles, e o outro é a educação. Primeiro nós vamos conversar um pouquinho sobre a vida espiritual, e depois a gente vai falar um pouquinho sobre educação. E vocês vão ver que tem muitas coisas que estão interligadas entre esses 2 tópicos. Em relação à vida espiritual, Jesus quer que a nossa família esteja aos pés dele, que a gente consagre o nosso lar a ele, certo? Nenhum membro da nossa família pode ficar de fora. Todos têm que estar lá no céu. E é importante que a gente tenha isso no nosso coração. Eu não quero que nenhum da minha casa se perca. Eu não quero que nenhum da minha família fique. Eu quero todos com o Senhor lá no céu.
Então, precisamos ter essa convicção muito grande do nosso coração, porque é só assim que a gente vai ter força para lutar por eles. Os tempos que estamos vivendo hoje são tempos difíceis. Por quê? Porque, principalmente para as crianças e para os adolescentes que estão em construção das suas personalidades e aprendizados, tem muita concorrência, né? Hoje tudo é celular, tudo é joguinho, as companhias, às vezes, né? O mundo está muito doido no sentido, assim, das pessoas, né? Eu sou o que eu quero, eu sou de tal sexo, eu não sou, né? Eles estão tendo essas novidades que, há anos atrás, isso não era tão explícito como é hoje. E é para nós uma luta para concorrer com isso, porque para eles é muito mais gostoso ficar num computador do que, às vezes, a gente chegar e falar, vamos ler a Bíblia. Né? É muito mais atrativo. E aí, como é que a gente pode fazer para que os nossos filhos andem na presença do Senhor? Primeiro ponto, como tem sido o nosso ambiente familiar dentro de casa? Como que os casais têm se tratado? Tem havido comunicação? Tem havido respeito? Ou está sendo um lar cheio de briga, de discussão? Porque esse ambiente, ele tem todo um efeito nos nossos filhos. Mas nós somos cristãos, né? A gente conhece a Jesus. Amém. Mas muitos cristãos que conhecem a Jesus têm dificuldades. Às vezes não têm um bom relacionamento com o esposo, com a esposa. E a criança, ela está atenta a esse ambiente, né? Parece, gente, que não é algo que acontece muito, mas E as crianças vendo isso o tempo todo. Eu estou lendo um livro do Augusto Cury, que ele fala muito isso. Como tem um impacto negativo na vida das crianças quando eles veem os pais brigando o tempo todo. Crescem adultos inseguros, medrosos. E esses dias eu estava conversando com uma moça lá do meu trabalho, nós estávamos falando exatamente sobre filhos, né? Que o mundo está difícil e tal. E ela falou assim para mim, olha, eu e meu marido, a gente não discute na frente da minha filha. A gente vai para um quarto, conversa e tal. E eu falei, que bom que vocês têm essa conduta, né? Importante para ela. A menininha é pequenininha, assim, deve ter uns 3 aninhos. Aí ela falou assim para mim, eu não faço isso, porque quando eu era criança, meus pais brigavam tanto na minha frente, tanto que eu tenho horror a isso. Ela falou, para você ter uma ideia, outro dia eu estava passando na rua, 2 mendigos começaram a brigar, eu já fiquei nervosa. Ninguém pode brigar perto de mim que eu passo mal. Ela falou para mim. Então, gente, olha, o que aconteceu? Qualquer pessoa que discute perto dela, leva ela tudo que ela vivenciou no passado, né? Um estresse aí, um trauma na vida dela. Então, olha como isso marca a vida de um filho, né? Os pais brigando e tendo todo esse problema. E ela me contando isso, eu lembrei na hora do que eu estava lendo, eu falei, nossa, é exatamente isso, né? Ela se lembra. Eu lembrei agora de uma outra história de uma moça que não podia tomar água gelada, que ela passava mal. Dava água gelada para ela passava mal. Eu falava, nossa, né, água gelada? Aí alguém perguntou para ela, mas por que você passa mal com água gelada? E ela falou assim, porque toda vez que meu pai e minha mãe brigavam, minha avó vinha me acalmar com um copo de água gelada. Percebem como o nosso cérebro é? Como ele guarda tudo. Então, se o nosso ambiente dentro de casa for um ambiente de briga, os nossos filhos nunca vão ver Jesus em nós. Nunca. Maria e Júlia trouxeram, né, na sexta, falaram da importância da comunicação. Gente, é fundamental isso. O casal conversar. Não é problema nenhum você chegar para o seu companheiro e falar, olha, isso que você está fazendo me deixa triste. Sabe como eu me sinto? Eu me sinto assim, 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 assim. Porque quando o seu companheiro entender como você se sente, ele vai ficar mais atento. Porque muitas vezes as pessoas fazem porque elas não sabem o efeito que gera na outra pessoa, né? A partir do momento que ela fala, puxa, então quando eu faço isso, ela se sente assim, eu vou mudar como eu estou fazendo.
Mas se ele não ficar sabendo, pode ser que ele vai continuar fazendo o resto da vida, porque ele não sabe o efeito que aquilo tem, né? Então, é muito importante ter essa comunicação. Tem um estudo que mostra que, conforme o tempo vai passando, a gente vai deixando de ouvir as pessoas da nossa família. É que nem quando a gente está numa rua, que no primeiro momento que a gente passa, tudo é novo para a gente, né? Ai, nossa, olha isso, olha aquela casa, aquela árvore. Mas se todo dia você passa naquela rua, você para de prestar atenção nos detalhes. E é exatamente isso que acontece. Você passa a deixar de prestar atenção nos detalhes da sua família. E essa comunicação vai se perdendo. Então, é muito importante a comunicação entre o casal. Então, seguimos aí. Ter um lar de amor, um lar de respeito, né, onde cada membro da família entenda, né, o lado um do outro e conversem, se comunicam. Os nossos filhos precisam ver que a vontade de Deus está em primeiro lugar nas nossas vidas. Que aí sim eles vão olhar e falar, realmente, eu vejo Deus no meu pai, eu vejo Deus na minha mãe. E como que a gente pode aproximar os nossos filhos de Jesus? Primeiro, é importante a gente dedicar um tempo de oração pela nossa casa. Orar realmente pelo nosso esposo, pela nossa esposa, pelos nossos filhos, né? Os nossos filhos precisam nos ver orando. Contar nossas experiências com Deus para os nossos filhos, para que eles saibam que Deus está perto de nós, né? Quando você tiver uma experiência com Deus, conta para o seu filho, para ele ver que isso é real. O pai dele é alguém que ele tem como uma pessoa que fala a verdade, né? Então, conta para os seus filhos as experiências que você tem com Deus. Importante ler a Bíblia com eles, né? A Bíblia é o nosso primeiro alimento, né? Entender a palavra de Deus, o que Deus tem para nós, estimulá-los aí na igreja, fazer os cultos familiares, ensiná-los a jejuar, louvar a Deus. Ontem o Jonatas citou, né, Provérbios 22:6, que fala, ensina a criança no caminho que deve andar, para que quando ele for mais velho, ele não se desvie dos caminhos. E ele reforçou que é no caminho, não é ensina a criança o caminho, é no caminho, ou seja, é você com ela. Quando você falar para o seu filho orar, né, ler a Bíblia, se para nós que somos adultos, às vezes já é difícil a gente parar e fazer isso, imagina para uma criança, um adolescente. Então faça isso com ele, chama ele, filho, vamos ler junto a Bíblia, né? A gente começa lendo um versículo por dia, 5 versículos por dia, um capítulo. Filho, vamos orar junto. Faça isso com eles. Eles precisam de apoio para estar fazendo. Não é simplesmente, vai lá ler a Bíblia, depois você ora. Eles não vão fazer. Mas se a gente estiver junto, estimulando, mostrando, né, explicando, a Bíblia nem sempre é fácil de entender, né? Então, a gente pode estar orientando eles a jejuar. Ontem, na salinha dos pré-adolescentes, a gente falou sobre jejum, propósito e voto, a diferença de cada um. E eu desafiei eles a fazer jejum essa semana. Falei, vocês vão fazer jejum essa semana, vocês topam? Topam. Aí nós combinamos como cada um vai fazer. E eu creio que eles vão fazer, porque eles estavam bem empenhados em fazer isso, né? E os pais, façam junto. Falando, eu vou te apoiar. A Thaís falou lá que vocês vão fazer jejum, eu vou fazer com você também. Gente, isso é muito importante. E cada vez que eles lerem a Bíblia, orarem, fala, filho, que bênção, que bom ver você fazendo isso. Isso me traz tanta alegria no coração. Eles ficam muito felizes quando eles recebem esse tipo de feedback, né? De ver que o pai e a mãe estão contentes de ver eles desempenhando. Então, é muito importante que a gente caminhe junto com eles, não simplesmente dê a ordem ou fale para fazer, mas que a gente faça junto, né, para que eles vão aprendendo
e crescendo na vida espiritual também. Fazer os nossos filhos confiarem em Jesus é o que vai dar força para eles fazerem o que é certo quando todos estiverem fazendo o que é errado. Eles vão saber aquilo que eles aprenderam dentro de casa, para saber falar, isso não é para mim, né? Vai lembrar das palavras que o pai e a mãe deu de orientação para não fazer aquilo que era errado. Sempre que uma criança, né, ou um adolescente, eles recebem uma informação de um grupinho, alguma coisa assim, eles sempre vão checar se o que os pais estão falando faz mais sentido do que o que eles estão escutando. Então, se ele escuta uma conversinha lá, a primeira coisa que ele vai puxar na cabeça dele é o que meu pai e minha mãe falaram sobre isso. E se a gente tiver com os pezinhos deles firmados na palavra de Deus, eles vão conseguir falar, isso não é de Deus, porque o meu pai e a minha mãe me ensinou de uma forma diferente, né? E para isso, acho que o ponto mais importante é a gente ser o exemplo. Na parte que a gente vai conversar um pouquinho sobre educação, eu vou falar um pouco mais sobre essa questão do exemplo. Mas se eles não enxergarem Jesus na nossa vida, eles não vão querer seguir no caminho. Porque ele vai falar, nem meu pai e minha mãe faz, né? Imagina aquelas crianças da história que eu contei para vocês. Que Jesus que eles estão vendo ali, né? Não tem. Então, é importante que a gente seja o exemplo. A nossa vida, né, precisa condizer com aquilo que a gente está falando. Uma coisa que é importante também é que a gente ensine os nossos filhos que tudo aquilo que Deus colocar na vida deles, colocar nas mãos deles, que eles voltem para Deus em forma de serviço, né? Um ministério, alguém para eles cuidarem, a profissão deles. A Carol começou agora o primeiro ano do ensino médio, né? Aí todo mundo, o que você vai querer fazer? Qual vai ser a sua profissão? Ela não sabe ainda muito bem. Mas eu tenho falado muito para ela o seguinte, minha filha, a sua oração, você tem 3 anos ainda antes de vestibular, é, Senhor, o que eu vou fazer para o Senhor que volte em forma de serviço? Como eu vou honrar o Senhor com a minha vida, com a minha profissão? Falei, claro, é importante você considerar o que você gosta, mas o seu propósito tem que ser fazer aquilo que vai agradar ao Senhor. Desde já, vai orando. Falei, você tem 3 anos aí para Deus falar com você. E é assim que a gente tem que ensinar os nossos filhos. Que tudo que eles fizerem volte para o Senhor de alguma forma. Orar, sempre orar pela nossa casa, abençoar. A palavra de pai e mãe tem muito poder sobre a vida de um filho. A gente vai falar isso daqui a pouco. Então, é muito importante que a gente abençoe eles. Orar quando está indo para a escola, né? Orar em casa junto com a família. Orar quando estiver indo dormir, né? Nós temos lá a bênção sacerdotal. Na hora que seu filho for dormir, vai lá e ora por ele. Fala que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto, te conceda graça, que o Senhor te dê paz. Abençoa seu filho, para que ele durma com essa bênção de Deus e que ele sempre se lembre a bênção que ele recebia do pai e da mãe, né? Enquanto ele era uma criança, enquanto ela era um adolescente, e que para um dia ele faça com os filhos dele. Então, na questão espiritual, esses são alguns pontos que a gente pode ajudar os nossos filhos. Eu só lembrei de um negócio aqui, eu estava até procurando, achei aqui. Só na questão dos casais, né? Está comprovado já que o que mina as relações são as pequenas coisas. É muito mais fácil uma pessoa, às vezes, superar uma traição, por exemplo, num casamento, do que superar as coisinhas do dia a dia que vão desgastando. As pessoas se separam muito mais por isso. Então, que a gente cuide mais dessas pequenas coisas, né? Daquilo que a gente fala,
dentro da nossa casa, daquilo que a gente diz para o nosso marido, para os nossos filhos, porque são essas pequenas coisas que vão minando as relações. E que a gente possa realmente ter esse cuidado dentro da nossa casa, em relação ao exemplo que estamos dando para os nossos filhos. O segundo ponto, que a gente vai falar um pouquinho, é sobre a educação dos filhos. A parte mais prática aqui da disciplina. Tem uma frase que eu gosto bastante, que ela fala assim, ó: é na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. Vou repetir. É na educação dos filhos que se revelam as virtudes dos pais. As crianças são espelho daquilo que elas encontram dentro de casa. São reflexo do que elas aprendem. Se você vê uma criança falando palavrão, você pode ter certeza que naquela casa alguém fala. Ah, não, Thaís, mas é que ela ouviu na rua com o coleguinha. Mas se ela ouviu na rua, ela vai repetir dentro de casa. E se ela continuou falando, é porque o pai e a mãe não ensinou. Não falou, olha, você não vai falar esse tipo de coisa. Alguém aqui na nossa casa fala palavrão? Então você não vai falar. Então, se a criança está falando, é porque alguém está falando dentro de casa. Então, quando fala que os filhos revelam as virtudes do pai, é exatamente isso. Eles copiam tudo o que a gente faz. E é importante a gente pensar, quando a gente está falando na educação de filhos, que as crianças, né, principalmente os menores, eles não têm qualidade ou defeito. Eles têm características. E é ao serem reforçadas que essas características vão se tornar qualidades ou defeito. Então, vamos entender. A criança fala muito. Uma criança tagarela que não para de falar. O pai e a mãe podem ver e falar assim: nossa, criança, fica quieta um pouco, pelo amor de Deus. Não aguento mais você falando. Que matraca. Parece o homem da cobra. Dá um sossego para minha cabeça, moleque. Ou a mãe pode falar assim: nossa, filho, você gosta de falar, né? Olha, você daria um narrador de jogo, de futebol, um locutor de rádio, ó, super bom. Você pode ser um advogado, que pode, né? O advogado tem que falar bastante. Palavra de maldição, né? O outro, palavra de bênção. Então, isso é uma característica. Se isso vai ser um defeito ou uma qualidade, nós é que vamos determinar nos nossos filhos. A gente pode pegar uma coisa que, teoricamente, parece que não é tão boa e tentar transformar para algo que seja bom. E aí, sim, né, a gente está proferindo uma bênção e não uma maldição para a vida dos nossos filhos. É importante, quando a gente fala, né, do que a gente está falando para os filhos, das nossas palavras, tomar cuidado. Por exemplo, a criança bagunceira. Você é muito bagunceira. Você não deixa nada arrumado dentro de casa. Olha seu quarto, que bagunça. A criança não é bagunceira. É o comportamento dela que não está adequado. Então, você não diz você é. Você diz, filho, olha, você é uma bênção, mas hoje o seu quarto aqui, hein, não está não legal, não. Eu sei que você consegue ser mais organizado. Vamos arrumar isso daqui? Percebe como é diferente? Então, o filho não é. É o comportamento dele que tem que ser melhorado. E é muito importante a gente tomar muito cuidado. Né? Seu imprestável, você não serve para nada. Onde já se viu, você só dá trabalho. Gente, a nossa palavra tem poder. Tudo aquilo que a criança escuta, ela vai carregar para o resto da vida dela. Ela vai se lembrar até na velhice dessas palavras. E ela vai acreditar. Você, pai e mãe, que é a pessoa que ele mais conceitua na Terra, está falando que ele é aquilo. Então, ele vai achar que ele realmente é aquilo. Então, é muito importante a gente tomar cuidado com o que a gente fala. Proferir palavras de bênção e não de maldição. Eles vão errar, eles vão ter alguns comportamentos inadequados? Claro que vão.
São crianças, estão desenvolvendo, estão aprendendo. Mas cabe a nós direcionarmos para que seja feito de uma forma correta e não que seja um trauma para o resto da vida. Outro ponto importante. Nós precisamos determinar princípios e valores e regras dentro de casa. Princípio é algo que a gente não negocia dentro de casa. É ou pode ou não pode. Não tem meio termo, né? Por exemplo, na minha casa, não se falta na igreja, no culto da igreja. Isso não é negociável. Claro, ficou doente, teve um evento, alguma coisa que calhou bem no dia do culto, e era uma coisa que não podia perder, tudo bem, isso pode acontecer. Mas, não quero ir, não estou afim, hoje é chato, vai estar não sei quem. Isso não é negociável. Enquanto morar na minha casa, vai ter que ir na igreja. Isso é um princípio dentro da minha casa que eu não negocio. Então, princípio, a gente não negocia. Regras podem ser quebradas desde que de acordo. Um exemplo, não se come batata frita durante a semana, mas calhou de viajar de férias, foi para um hotel gostoso, e aí no meio da semana tinha batata frita. Pode. Se os pais de comum acordo falarem que tudo bem, ok. Hoje, porque nós estamos em férias, pode. Quando a gente voltar para a nossa casa, a gente não vai comer mais. Tudo tem que ser acordado com eles. Tem que ficar claro para eles o que é esperado deles dentro de casa. E a gente tem que tomar cuidado para que as nossas decisões sejam feitas nos nossos princípios, valores e regras, e não nas nossas emoções. Porque senão a gente está feliz, tudo pode. A gente está brava, nada pode. Então tem que ter muito cuidado com isso, gente. Porque às vezes eles pegam, quando minha mãe está felizinha, eu vou lá e peço, ela vai deixar. Se ela estiver brava, eu nem vou. Deixa ela ficar feliz para eu ir lá pedir depois. Então, as nossas decisões não podem ser baseadas nas nossas emoções, mas sim nos nossos princípios. As regras têm que ser seguidas dentro de casa. E agora uma parte que eu gosto muito de falar. Filho não é hóspede. Filho é membro da casa e, como todo membro, tem que compartilhar. Tem que arrumar a cama, tem que lavar a louça, tem que varrer chão, tem que limpar, tem que contribuir. Eu estou falando isso, gente, porque eu estou vendo tanto marmanjo dentro de casa que não faz nada, que a mãe e o pai rala a semana inteira trabalhando, o filho não faz nada, e chega de final de semana, a mãe fica limpando casa, com um monte de marmanjo dentro de casa. Filho não é hóspede, eles têm que contribuir na casa. E, desde 2 anos de idade, a criança já tem condições de ajudar, tá? Ou guardando um brinquedinho, né? Arrumando a caminha, tudo bem, às vezes não vai ficar do jeito que a gente arrumaria, né? Principalmente as mulheres, né? Porque o homem arruma meio igual a criança. Mas tudo bem, ele fez, né? E mais para frente vai fazer melhor. E assim por diante. Teve um estudo feito pela Unifesp, acho que em 2005, que verificou entre jovens e adolescentes quais foram os principais motivos para eles terem ido para a droga. E aí, o que se esperava como resposta? Sei lá, eu fiz amizade com pessoas que não eram muito bacanas e me levaram para a droga. Sei lá, eu era revoltado com a minha casa e quis fazer isso para afrontar meus pais. Mas, por incrível que pareça, a resposta que mais apareceu foi que é porque eles não tinham função dentro de casa. Se eu estava lá, era de um jeito. Se eu não estava, também era daquele jeito. Ninguém me cobrava nada, eu saía, voltava a hora que eu queria. Então, porque não me importava, não fazia diferença. Fazer o que quer, sem ser cobrado de nada. Esse foi o principal ponto que essa pesquisa apontou para eles terem ido para as drogas. Quando a pessoa não é cobrada de nada, né, quando ela não faz nada, a vida fica sem sentido.
E nós, como seres humanos, nós precisamos sentir que a gente faz diferença na vida de alguém. Senão fica sem sentido realmente. Então, a melhor coisa que vocês podem fazer pelos filhos de vocês é dar serviço para eles. Eles precisam entender e têm que contribuir. O pai e a mãe estão cansados, os pais já trabalharam bastante, vai fazer. Conforme for ficando mais velho, vai assumindo mais responsabilidade, mas precisa fazer. Certo? Outro ponto importante, que eu também gosto. Precisamos dizer não para os filhos. Gente, nós estamos num tal de uma geração que tudo que eu não tive eu vou dar para o meu filho, que está uma coisa assim de louco, né? Eu fico horrorizada com alguns casos que eu vejo. Claro que como pais, né, a gente sempre quer dar o melhor. E a gente, quando um filho pede alguma coisa, aquilo mexe no coração da gente, porque a gente quer ver eles felizes, né? Mas tem que ter um certo limite. Eu não vou dar o que eu não posso. E eu estou cansada de ver isso. Estou cansada, eu vejo isso assim a rodo. E o que mais me deixa assim é quando ainda o filho não faz nada dentro de casa, mas não ajuda, e ainda ele ganha como reforço um belo celular. Olha isso. Tipo isso mesmo, viu? Continua sendo essa pessoa que não faz nada. Olha aqui seu presentinho, parabéns. Gente, não. E agora eu vou explicar uma coisa científica para vocês. Expliquei isso no dia do culto das mulheres. Quando a criança nasce, né? Imagina nosso pequenininho ali. O que ele faz, né? Quando ele está com fome? Chora. Quando ele está cansado, ele chora, não é assim? Por quê? Porque nenê não fala, né? A única forma que ele tem de se expressar é assim. Gente, alguém aqui, vem me salvar que eu estou com fome. Não é assim? Nós temos uma estrutura no nosso cérebro que se chama hipotálamo. O hipotálamo, ele é responsável pelas nossas funções vitais. Então, ele que dá sono, ele que dá fome, ele que dá sede, ele que deixa a gente acordado, ele que controla isso. Então, ele está controlando o nenê ali o tempo todo. Aí, conforme a gente vai crescendo, outra estrutura começa a aparecer na nossa vida, que é essa parte aqui da frente. Ela se chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, ele é uma região que ela está muito voltada principalmente à tomada de decisões. Tudo que a gente vai fazer durante o dia passa por aqui. Então, por exemplo, eu acordei. Vou fazer xixi primeiro ou vou lavar meu rosto? Primeira decisão que eu tomei. Aí eu vou lá lavar o rosto. Vou tomar leite com café ou vou tomar cappuccino? Passou lá na minha cabeça. Tudo passa por aqui. Todas as decisões que eu faço. Na roupa que eu vou trabalhar, que horas que eu vou comer, se eu vou ligar para tal pessoa, se eu não vou. As decisões são tomadas aqui. E esse amadurecimento dessa região, ele vai acontecendo conforme a gente vai se frustrando. Conforme a gente vai tomando não na vida. Ele vai desenvolvendo. Porque ele vai entendendo as diferenças. Então isso pode e isso não pode. Então, na próxima vez que eu tiver que decidir, eu já sei que então não pode. Eu vou poder decidir. Primeiro alguém me ensinou, agora eu vou poder decidir. E ele vai amadurecendo. E aí, o hipotálamo começa a ficar submisso ao córtex pré-frontal. Então, mesmo que você esteja morrendo de sono aqui agora, você não vai chorar igual o nenê. Você vai falar, opa, agora eu estou prestando atenção, não é hora de eu dormir. Mesmo que você esteja com muito sono. Percebe que o hipotálamo não está dominando? O córtex está falando para ele, não, você não vai dormir não, é hora de você ficar acordado. O nenê consegue fazer isso? Não, o nenê ele vai chorar até ele dormir. Então, quando a gente não ganha não na vida, e essa região não amadurece, eu fico igual o nenê. Tudo que eu quero eu choro, se eu não ganho eu choro. E aí eu pergunto, que adulto vai virar? Se não consegue definir nada na vida, se não consegue decidir nada. Sabe o que vai virar? Aquele adulto que não aceita que ninguém fale nada, que briga com todo mundo, que não para em lugar nenhum, que toda hora é mandado embora.
Porque não sabe lidar. Não sabe lidar com nada, gente. A gente quer isso para os nossos filhos? Então, o que a gente vai falar para eles? Não. Como diz o Michael Caio, né? Não. Não é? Claro, o que puder ser feito, a gente vai fazer. Aquilo que é fundamental a gente oferecer, nós iremos fazer. Mas tem coisa, gente, que é capricho. Tem coisa que é desejo. Um iPhone é uma necessidade ou é um capricho? Porque por mais que às vezes ele está precisando do celular, hoje a gente sabe que às vezes a escola manda tudo no celular. Mas, gente, precisa ser o celular mais caro. Compra mais baratinho, mais simples. Quando ele trabalhar, tiver o dinheiro dele, ele decide se ele quer investir num super celular. Mas enquanto ele é uma criança, qual é a necessidade dele ter um celular do mais top dos top? Nenhuma. Então, o que é importante, ok, nós vamos dar. Mas o que é capricho ou apenas um desejo, não tem condições, é não. Às vezes, quando a Carol fala alguma coisa, eu falo, não, eu falo assim, não é bom para o seu amadurecimento cerebral, eu brinco com ela. Aí ela fica brava. Mas gente, é importante. O não amadurece. Então, às vezes, você vai estar com vontade de dar, mas você tem que pensar no que é melhor para ele. Fala, neste momento, é não. Ele vai ficar triste? Ele vai. Pode ficar de bico e cara virada com você? Pode. Mas depois você vai lá e conversa com ele. Fala, meu filho, minha filha, deixa eu te explicar uma coisa. No momento, isso não é importante para você. Nós não temos condições disso. Né? Eu te amo, estou fazendo isso para o seu bem. Né? Para ele entender. E um dia ele também vai estar nesse papel, né? Também vai ter que falar não para os filhos dele. Então, gente, lembra disso. Se vocês querem filhos maduros, adultos, que tenham condições de tomar decisões na sua vida, o não é importante para eles. Outro ponto importante, quando o filho fizer alguma coisa errada, tem vários pontos, né, que fala, põe no cantinho da disciplina, põe para pensar, um vai falar, bate, porque na minha época minha mãe catava a varinha e dava, né? Tem várias linhas aí de disciplina. Eu, particularmente, gosto muito de uma que a doutora Rosana traz. A doutora Rosana é uma neurocientista brasileira, cristã, e eu acho que é muito coerente o que ela fala. Ela diz assim, a disciplina deve ser reparadora do erro cometido. O que significa ser reparadora do erro cometido? Significa ir além do pedir perdão ou do se desculpar. Por quê? Vamos pensar num exemplo aqui. A criança comeu uma caixa de chocolate. Aí você é menino, não era para você ter comido. Você vai agora ficar lá no cantinho da disciplina pensando no que você fez. Tudo bem, a criança pode ficar lá e ela realmente pode pensar no que ela fez. Mas se ela achar que comer o chocolate vale mais a pena do que ficar no cantinho da disciplina, ela vai fazer de novo. Porque ela vai falar, vale a pena, eu como, depois eu vou ficar lá no cantinho, mas tudo bem, porque o chocolate é tão gostoso que vai valer a pena eu ficar lá no cantinho. Então, não é que a gente não possa colocar na disciplina, fazê-los refletir, não é isso. Mas precisa ser um passo a mais, que é a reparação desse erro. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, vou contar uma história para vocês que vai representar bem isso. Tinha um menino que ele foi fazer um passeio com a escola. Isso é uma história verdadeira, tá? Uma grande indústria de tipo Faber-Castell, assim, de lápis e tal. Foi com a turminha da escola, passeou e voltou para casa. Quando ele chegou em casa, o pai e a mãe vieram perguntar, como é que foi seu passeio, você gostou? Aí ele contou tudo que ele viu lá na fábrica e tal. E o pai e a mãe viram que ele estava com uma caneta, um lápis na mão. Nossa, e essa caneta e esse lápis aí? Aí a criança meio que falou não falando, o pai e a mãe achou estranho, deu aquela apertadinha. E aí a criança falou assim, eu peguei. Aí o pai falou assim, mas então não te deram isso, você foi lá e pegou. Então você roubou.
mas todo mundo também pegou. Aí esse pai disse, mas aqui em casa não é isso que eu te ensino. Nós nunca ensinamos a você a pegar o que não é seu. Ai, pai, desculpa, eu sei, é que era tão bonito, eu queria ter também. Aí o pai falou, mas você poderia ter me pedido. Eu tenho condições de te comprar um lápis e uma caneta dessa. Você não precisava ter pego. Ai, desculpa, pai. Não, meu filho, tudo bem, eu te perdoo, né? Que é importante que você saiba disso e que você nunca mais faça. Mas agora você vai pegar esse lápis e essa caneta e nós vamos voltar até aquela fábrica e você vai devolver. A criança ficou desesperada, mas o pai estava mandando, né? Esse pai enfiou essa criança dentro do carro, chegou lá, pediu para chamar o chefe, o gerente, e falou, meu filho tem algo a dizer. E aí o menino, morrendo de vergonha, constrangido, falou, eu peguei esse lápis, essa borracha, eu vim aqui devolver. Aí o chefe lá falou assim, não precisa, a gente sabe que eles pegam, tá tudo bem. E aí o pai falou, não tá tudo bem, porque o meu filho não aprendeu isso dentro de casa. Nós nunca ensinamos ele a levar o que não era dele. Então ele está aqui para devolver. E aí a criança saiu, o pai saiu da sala e aquele gerente falou, olha, o que seu pai fez aqui hoje é uma coisa que você leve para a sua vida inteira. O caráter que o seu pai te mostrou aqui hoje. Esse menino nunca mais pegou nada que era dele. Não deveu 1 centavo para ninguém. Por quê? Porque o pai poderia ter ficado no, tá bom, meu filho, eu te perdoo, mas nunca mais faz isso, tá bom? Vai ficar aí uma semana de castigo. Mas quando o pai fez ele reparar o erro dele, ele mudou esse comportamento. Então, quando a criança errar, é importante que a gente faça ela reparar. Você mordeu o coleguinha? Não pode morder uma coleguinha. Agora você vai pegar um creme, você vai lá, vai passar no bracinho do amiguinho, né? Vai falar que você não vai fazer mais, você vai cuidar dele. Você quebrou o brinquedo dele, você vai pedir desculpa, agora você vai pegar um brinquedo seu e você vai dar para o seu coleguinha que ficou sem o brinquedo. Isso muda o comportamento da criança. Ela não vai fazer mais. Se ela ficar só lá pensando, ela vai considerar se vale a pena fazer de novo ou não. Mas quando ela sabe que ela tem que reparar, a história muda. Então, é muito importante que a gente faça a criança reparar o erro. Nós temos uma natureza egoísta como seres humanos. E se isso não for ensinado desde criança, vai ser muito difícil ela lidar com isso ao longo do tempo. E ela vai achar que sempre dá para se livrar das coisas sem consequência. E não é assim que funciona, né? Outra coisa importante, quando o erro acontecer, dê à criança o direito de defesa. Pergunta, por que você fez isso? Deixa a criança se expressar, não já vai dando aquela bronca, batendo ou gritando, ou, né, dando um sermão. A gente precisa entender o porquê que a criança fez aquilo. Porque a gente não pode responsabilizar ou punir alguém por um comportamento que ele não sabia que aquilo era errado. Se ele não foi ensinado de que aquilo não deveria ser feito, ele não pode ser punido, porque senão é injustiça. Então, a gente precisa entender o que levou aquela criança a agir daquela maneira. Claro, se for algo que a gente já ensinou, ok. Mas se for algo que não foi combinado, não foi dito para ela não pode ser responsabilizada por aquilo, ela não sabia. Então, a gente precisa dar o direito de defesa. E não só para a criança, viu? Marido e esposa também. A gente precisa dar o direito de defesa. Se até bandido tem, por que a nossa família não vai ter? Não é mesmo? Então, é muito importante a gente conversar, entender o que levou a criança a fazer aquilo. E se não foi algo que foi combinado, que não foi ensinado ainda, não pode ser punido. Tem que ser explicado, tem que ser orientado, porque aí sim ela vai saber que ela não deve fazer aquilo. Seja próximo do seu filho. Responda as suas perguntas,
trate-o sem julgamento. É importante que a gente não tenha medo de responder as perguntas dos filhos, porque eles querem saber, eles vão testar a gente para saber se eles podem falar qualquer coisa, para ver se a gente é confiável, como é que a gente vai reagir com eles. Porque se o pai e a mãe ficar aborrecido com uma pergunta simples, imagina se ele vai contar algo ruim. Fala, imagina, perguntei aquele negocinho, já tomei maior sermão, eu não vou falar nada disso não. Então, é importante que a gente converse, né, entenda ali e tente responder. Claro, a gente não sabe tudo, né? Mas a gente pode falar, olha, não sei, vamos pesquisar, vamos ver o que é a resposta disso. E uma coisa importante também, principalmente quando a criança ainda é pequena, às vezes a gente tem medo de algumas perguntas, né? Do tipo, como que eu nasci? Como é que a criança nasce, né? O pai e a mãe já ficam, como é que eu vou explicar isso para a criança? Mas é sempre importante a gente devolver a pergunta para ver o nível de entendimento dessa criança. Então, por exemplo, mamãe, como é que eu nasci? Como é que você acha que você nasceu? Deixa eu ver o que ele vai responder, para ver o nível de maturidade dessa criança. Mamãe, sei lá, o papai catou uma sementinha e colocou na sua barriga. Filho, é isso, o papai colocou uma sementinha na barriga da mamãe. Não precisa já ficar desesperado, pensando, querendo dar uma aula de biologia para a criança. Porque, às vezes, o que está na cabeça dela é tão distante daquilo que ela realmente quer saber. Então, devolve a pergunta. O que você acha que é? Né? Mamãe, eu acho que ninguém gosta de mim na escola. Por que você acha que ninguém gosta de você na escola? O que aconteceu para você achar que ninguém gosta de você na escola? Né? Devolva a pergunta, entenda o que está passando na cabeça dele. Porque aí você vai conseguir dar uma resposta no nível de entendimento que ele tem naquele momento, seja uma criança pequenininha ou já uma criança maior. E temos que tomar cuidado com o julgamento, né? Às vezes, na cabeça da gente, a gente já faz aquele julgamento da situação. E a criança, ela precisa sentir que ela pode confiar na gente. E assim, gente, nós julgamos o tempo inteiro. Nós julgamos, nós somos assim. Se a gente fizer uma dinâmica aqui, eu não vou fazer porque eu não quero me estender, de cada um virar para o outro e contar, como é que foi a sua manhã? Eu acordei, não sei o quê. Em algum momento, alguma coisa você vai julgar da pessoa. Né? Vamos supor, eu perguntei para a Suelen, Suelen, o que você comeu hoje no café da manhã? O que você fez? Ela, eu acordei, tomei um café e eu fiz um ovo. Nossa, ela fez um ovo, detesto ovo. E aí eu fui no seu lugar, nossa, ela foi em tal lugar. Gente, a gente faz isso o tempo inteiro. Esses dias, o João está rindo que a gente estava conversando sobre isso. Gente, estou acabando, tá? Eu falei para ele, você percebe que a gente anda na rua o tempo todo julgando? A gente é assim, né? Nossa, que cabelo feio. Gente, que roupa horrorosa. Nossa, que mulher estranha. Gente, olha aquilo ali. Eu me pego às vezes fazendo isso. Para. Mas a gente faz. A gente é assim o tempo todo. Nossa, que sandália horrorosa dessa mulher. A gente pensa, é instantâneo. Quando você vê, você... Né? E essa dinâmica, gente, é impressionante. A hora que a gente vai compartilhar, sempre, todo mundo fala, nossa, realmente, eu julguei a pessoa, porque ela fez tal coisa e eu jamais faria. Gente, mas é ele, né? Por que tem que ser do meu jeito? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente faz isso com o filho. Aconteceu uma situação, a gente já está julgando ele naquela situação, mas a gente não entendeu o real motivo, aquilo que ele está sentindo, né? Uma vez eu perguntei assim para a Carol. Eu e a Carol, a gente é muito próxima, né? Tudo a gente faz junto, ela gosta de me envolver em todas as coisas dela, me contar. E eu falei assim, filha, por que você confia tanto em mim? O que a mamãe fez que te deixou assim? E ela me respondeu exatamente isso. Ela falou assim, mãe, porque você nunca me julgou quando eu vim te contar uma situação. Você sempre tentou entender por que eu estava passando aquilo. Ela falou, e muitas vezes você falou, eu também passei. Eu também me senti assim em tal situação. Eu também sofri essa tentação. Eu também, né? Então, é muito importante que os filhos confiem na gente, né? Então, o primeiro momento a gente tende a ter esse julgamento, mas é importante a gente respirar, processar, deixa eu conversar, deixa eu entender, porque às vezes eles estão sofrendo, eles não queriam estar fazendo aquilo,
né? Mas eles estão sofrendo. E se eles sentirem que eles não podem confiar na gente, contar pra gente, porque a gente já vai, moleque, você fez isso, eles nunca mais vão contar, né? E para finalizar, gente, nós somos movidos por reforços positivos. Alguém aqui trabalha porque ama o trabalho, porque o chefe é maravilhoso, porque, nossa, que alegria acordar super cedo e... Alguém? Alguém? Não. A gente trabalha porque a gente quer receber um salário. Existe, sim, aquelas pessoas que falam que amam muito o que fazem, né? Mas, normalmente, se a gente pudesse escolher ficar mais em casa, é lógico que a gente escolheria. Né? Às vezes a pessoa tem que acordar 4 da manhã, pegar 5 ônibus. Você acha que ela não preferia algo diferente? O que nos move é o nosso reforço positivo, que é o salário. Então, como seres humanos, nós somos assim. E as crianças e os adolescentes, principalmente. Então, se eu tirar algo deles, eu tenho que substituir por alguma coisa. Nós estamos na era que isso aqui é o maior concorrente na família, né? Principalmente as crianças e os adolescentes. Aí o pai e a mãe ficam, sai desse celular, você ficou aí a tarde inteira. Só que se você não der nada para ele fazer, ele não vai ficar 2 horas lá no quarto dele parado, tipo, eu não posso ficar no celular. A gente precisa oferecer outra coisa. Então, se eu estou tirando o celular, filho, vamos lá jogar um vôlei? Vamos lá fora jogar uma bola? O que você quer fazer? Quer empinar uma pipa? Quer jogar um jogo aqui? A gente tem que oferecer alguma coisa. Porque simplesmente falar não vai fazer, não vai resolver. Então, é muito importante a gente lembrar isso. Sempre que eu tirar algo, eu tenho que substituir por um reforço. Porque senão, eles não vão querer fazer. Então, gente, o nosso desafio é esse, o celular. Diminuir o tempo deles de tela. Só que o que a gente vai oferecer no lugar? Então, cada um pensando aí o que pode pôr aí como um reforço positivo para os filhos. Deus vai cobrar de nós os filhos que Ele nos deu. E as crianças, elas precisam ter certeza do amor dos pais. Elas precisam se sentir seguras. Precisam sentir que elas podem enfrentar qualquer dificuldade da vida, mas se manter em pé. Porque elas sabem que tem alguém atrás delas que elas podem contar. E esse tem que ser nós. Eles precisam saber que, haja o que houver, eu posso contar com o meu pai e com a minha mãe. Mesmo que seja na oração, né? Às vezes, não necessariamente numa questão financeira ou algo assim, mas saber que o pai e a mãe estão ali para lutar, batalhar com ele, e que ele vai conseguir porque ele tem pessoas que vão ajudá-lo. Esse é o nosso papel como os pais. Então, desculpa aí, gente, eu sei que eu avancei um pouquinho no tempo, mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês. E é um desafio, né? Nós não nascemos sabendo ser pais e mães, nós estamos aprendendo. E é muito importante que a gente peça sabedoria a Deus. Porque, às vezes, uma palavra errada, uma atitude errada, pode comprometer uma vida toda. E não é assim, eu não vou chamar a atenção do meu filho porque eu não posso traumatizá-lo. Não é isso. Mas é a forma como a gente vai fazer as coisas que vai determinar se eles terão qualidades, se eles terão defeitos, se eles serão bênçãos ou terão maldições na vida deles. E, para finalizar, eu queria que a gente tivesse um tempo de oração. Léo, você fala, fazendo um favor para o Mateus, para ele vir com as crianças? Eu já tinha falado para ele que eu ia chamar. Nós vamos agora fazer um momento de oração. Cada um vai se reunir com a sua família, né? Quem tem os filhos presentes vai reunir com os filhos. Quem não tem problema, né? Pode orar pelos futuros filhos. E quem não tiver também pode juntar com a Tânia e com o Léo, que são os nossos pais espirituais, para estar orando junto, tá bom? Aí eles estão tudo sujo, de torta, mas não tem problema. Acho que eles fizeram torta na cara. E é importante que, enquanto você estiver orando pela sua família, você realmente entregue a sua família para Jesus.
ore pelos seus filhos, pelos seus companheiros, né? Se precisar pedir perdão, é um bom momento. Se Deus trouxe à tua mente alguma situação que você sabe que não foi bom, que falhou, né? Os filhos ficam muito felizes quando eles veem os pais pedindo perdão, porque eles falam, puxa, né? Não é porque ele é meu pai que ele não está isento de errar ou ter alguma atitude errada, né? E lembrando que a gente é o exemplo, né? A gente é o exemplo. Uma criança que não vê o pai e a mãe pedindo perdão, dificilmente ela vai fazer o mesmo, porque ela não teve essa vivência dentro de casa, né? Estão vindo? Amém. Ai, tá um mosquito verde aqui. Aí. Cansada, pelo visto, gostou, né? Olha lá. Amém? Tem mais para vir? Já acabou? Só mais um? Tá. 3. Mas 2 é dele, então tudo bem. Amém. Quem já tiver com a família aqui, pode levantar. Vai em algum cantinho aí do salão. É para se espalhar mesmo, tá, gente? Lembrando que os pais espirituais estão aqui, para quem tiver sem família no local, vão estar orando juntos. Mas esse é o momento da gente abençoar as nossas famílias, abençoar os nossos filhos, reforçarmos que a nossa família pertence ao Senhor.